Nesta aula, vamos falar sobre o VirtualBox, tá? Essa é a aula de introdução. Então é o seguinte, o VirtualBox é um ambiente de virtualização. O programa VirtualBox pode ser pego aqui nesse site, virtualbox.org. Basta que você clique em Downloads e efetue o download do VirtualBox para o sistema operacional que você tiver no seu computador. Então, se você tem um Windows, você vai baixar aqui. Se você tem Linux, você vai baixar aqui. Fora você baixar o VirtualBox, eu aconselho que você abaixe o Extension Pack, que você clica aqui e abaixa. O Extension Pack tem por finalidade expandir as funcionalidades do VirtualBox, ok? Bom, como é que funciona o VirtualBox? O VirtualBox serve para que você instale máquinas virtuais com sistemas operacionais diversos. Então, se você tem o Windows 7 rodando no seu computador, como eu tenho aqui, você pode instalar uma máquina virtual com outro Windows 7, com Windows 10, com Windows Server, com o Linux, tá? E assim respectivamente. Agora, vale lembrar que as máquinas virtuais, elas consomem memória do seu computador real quando elas estão ativas. Então observe aqui que eu tenho umas máquinas Linux. Essas máquinas Linux, elas têm uma determinada configuração. Por exemplo, essa máquina Linux CentOS 1 aqui, ela está usando 2 processadores e 768 MB de memória RAM. Então, vale lembrar também que, fora utilizar processador e memória do seu computador real, essas máquinas virtuais, elas também necessitam de um HD. No caso específico do VirtualBox, elas criam, aqui na minha unidade de VMs, elas irão criar um arquivo que irá funcionar como sendo um disco rígido delas. Então veja aqui que eu tenho aquela máquina Linux, um arquivo de disco virtual de 5 GB. Eu tenho aqui o Windows Server com 2 GB. Eu tenho outro Windows Server aqui com 7 GB. Tá? E assim respectivamente. Tá? Isso daí é gerado durante a criação de uma máquina virtual. Uma máquina virtual também pode ter até 4 adaptadores de rede. Então veja aqui no caso dessa minha Linux CentOS 1, ela tem 2 adaptadores de rede. Ela tem o adaptador de rede 1, que está funcionando de modo NAT, e o adaptador de rede 2, que está funcionando no modo rede interna. E isso daí tem efeitos no funcionamento da máquina virtual no tocante a ela se comunicar com outras máquinas virtuais ou se comunicar com outra máquina real através de uma rede real mesmo. Mas esse detalhe específico das placas de rede nós vamos ver na próxima aula, que é a nossa aula de número 2. Outra possibilidade do VirtualBox é o fato de que uma máquina virtual ela pode trocar arquivos com a sua máquina real através das pastas compartilhadas. Então você pode criar uma pasta compartilhada no seu computador real e fazer com que o seu computador virtual enxergue aquela pasta. Dessa maneira, você pode pegar um arquivo do seu computador real e passar para dentro da sua máquina virtual, vice-versa. Outra coisa interessante com relação ao VirtualBox é que você pode instalar appliances. O que são appliances? Appliances são sistemas operacionais prontos e instalados já para uso. É diferente de você criar uma máquina virtual e instalar o sistema operacional nela. Um appliance já é um sistema operacional pronto. Você só tem que pegar e importar para dentro do VirtualBox. É diferente de instalar, como eu já disse, tá?
Então, alguns fabricantes, eles disponibilizam appliances de suas soluções na internet para que você faça download e instale no seu ambiente de virtualização tranquilamente, sem a necessidade de configuração, porque ele já vem configurado, tá ok? Para utilizar o VirtualBox e as máquinas virtuais, eu aconselho que o seu computador tenha um processador no mínimo i5, Intel i5 ou então Intel i7 e de 6 GB de memória RAM acima. Abaixo disso daí, você vai ter alguns problemas quando você precisar executar 2, 3, 4 máquinas virtuais ao mesmo tempo para finalidades de estudo. Tá bom? Então tenha ciência de que se você tem um computador com 2 GB de memória RAM, possivelmente você só vai conseguir executar um sistema operacional, tá? Possivelmente. Com 4 GB de memória RAM, você vai conseguir certamente um sistema operacional e no máximo 2. Com 8 GB de memória RAM, você consegue executar aí tranquilamente 4, 5 máquinas virtuais ao mesmo tempo. Então, na próxima aula, na próxima videoaula, eu vou falar a respeito de como é que funcionam as placas de rede de uma máquina virtual. E como eu já falei, isso daí vai influenciar e muito na forma como a sua máquina virtual vai se comunicar com as demais máquinas.